Então, bom dia. Hoje temos seminários, no horário é um pouco mais cedo, 9 horas. E hoje nosso professor Cláudio Queiroz vai apresentar nosso convidado, o professor Clayton Lopes Aguiar. Aguiar. Obrigada. Então, vou passar a palavra para Cláudio agora. Obrigado, Kia. É um prazer enorme apresentar o doutor, professor doutor Clayton Lopes Aguiar. O Clayton é professor adjunto do Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade Federal de Minas Gerais. É um colega, e eu poderia dizer um amigo, que trabalha em coisas do interesse do laboratório, tem uma formação importante na área de eletrofisiologia, talvez com passagens para o mundo da memória e da epilepsia, talvez, pelo menos envolvidos em grupos interessados nesses tópicos. E o Clayton desenvolveu ferramentas de análise de sinais e de detecção, acho que o mais interessante, pelo que eu entendi do resumo, Clayton, que você vai falar hoje para a gente, técnicas de detecção de eventos eletrofisiológicos online, on demand, para alimentar sistemas em closed loop, então em malha fechada. Então, Clayton, muito obrigado por aceitar esse convite para falar para a gente aqui nesse seminário do nosso instituto. E a palavra é sua. Obrigado pelo convite, Cláudio, e obrigado a todos por poderem ajustar o horário, 11h15 da manhã é o horário que eu busco minha filha na escola, Mas eu falei para o Cláudio assim, se não der também eu adapto, porque eu quero estar aí com vocês. Vocês sabem que todos sabem aí que eu passei um tempo durante meu doutorado, passei um tempo aí em Natal, analisando meus dados junto com o Rodrigo, tenho um carinho muito grande por todos aí do Instituto do Cérebro, uma admiração muito grande, Cresci, como aluno de iniciação científica, lendo e assistindo as palestras do Siddhartha Ribeiro. Cláudio Queiroz foi da minha banca de doutorado. O Indiael é um grande amigo, que a gente vem conversando sempre. Catarina, a gente conversou bastante já. Somos muito amigos, Então, assim, todo evento que tiver aí, se vocês quiserem me convidar, eu vou aceitar na hora, assim. Vocês podem... Eu dou um jeito e estou aí. Até reunião de condomínio, o que for aí, pode me chamar. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Está chegando. Sim, estamos vendo sim, Clayton. Sim. De vez em quando, eu vou assim, interromper só perguntar, eu estou online ainda, vocês estão me ouvindo? Só porque como eu maximizo a tela, eu não consigo ver aqui, tá? Ok. Pode ficar então tranquilo, eu vou te avisar. Se der algum problema, eu vou falar. Obrigado, tá joia. Então tá, então o título da palestra é Estratégias de Processamento em Tempo Real, para investigação dos mecanismos de formação de memória durante o sono, Atualmente eu estou vinculado, eu sou coordenador de um laboratório institucional de pesquisa aqui da UFMG, que é o Laboratório de Neurociências, que foi fundado pela professora Ângela Ribeiro, da Bioquímica, e agora eu assumi a coordenação, com a ajuda dela. Vai ser um laboratório aberto aqui na UFMG, que sob agendamento, nós vamos poder abrir aqui para as pessoas poderem, os pesquisadores aqui poderem usar. Vai ter coisa de neuroquímica, comportamento, e eu vou implementar um pouco de eletrofisiologia lá, E, curiosamente, esse laboratório funciona na FAFISH, na Faculdade de Ciências Humanas, Fica no Departamento de Psicologia, que foi uma parceria que a Ângela fez há algum tempo, mas o meu vínculo mesmo é com o Departamento aqui de Fisiologia e Biofísica do ICB, da UFMG. Em termos de linhas de pesquisa, atualmente, eu tenho uma linha que estuda alterações de sono em modelo animal de doença de Parkinson, A gente está muito interessado nos sintomas não motores de doença de Parkinson. É uma colaboração que a gente faz com o professor Gilberto Fisoni, do Instituto Karolinska, tá? Também uma outra colaboração que eu faço com o professor Fabrício Moreira, da Farmacologia, que a gente estuda os efeitos da cocaína sobre padrões oscilatórios, entre hipocampo e córtex, durante diferentes estados comportamentais, durante vigília e sono subsequente também. E a linha de pesquisa que eu vou falar hoje, que é o papel do sono em processo de formação de memória, em condições normais mesmo,
É uma colaboração que eu tenho aqui com o professor Eduardo Mazzoni, da Escola de Engenharia, e meu orientador, ex-orientador, né, colaborador de longa data, aí, o professor João Pereira Leite. Então, a ideia do processo de formação de memória é que ele inicie originalmente com alterações de plasticidade sináptica, né? Então, como aqui representado nesse cartoon aqui, muito bonitinho, dessa revisão do grupo do Ledoux, mostrando que, por exemplo, se você tem receptores, por exemplo, AMPA, né, e NMDA, né, essa aqui é uma via glutamatérgica, terminal pré-sináptico, pós-sináptico, né, e aí, se você tem aqui uma liberação massiva de glutamato, você vai, então, causar uma despolarização inicial por entrada de sódio, né, e essa entrada de sódio, então, vai despolarizar a membrana e liberar o magnésio que está bloqueando o NMDA, e, por sua vez, vai entrar cálcio, e essa entrada de cálcio vai ser um sinalizador intracelular para a indução de plasticidade sináptica. E essa espinha dendrítica pode, porventura, né, eventualmente, se transformar em duas ou aumentar de tamanho. Existem muitos tipos de plasticidade sináptica, mas o fato é que a eficácia dessa via pode aumentar ou diminuir, ou seja, a probabilidade de potenciais de ação aqui no terminal pré-sináptico poder desencadear potenciais de ação no pós-sináptico pode aumentar ou diminuir dependendo da força dessa conexão. Em última análise, essas alterações locais de plasticidade, elas, de alguma maneira que não se sabe ainda como, né, exatamente, esses traços de memória, né, que são alterações de conexões sinápticas, se espalham, né, em termos, se você pegar a memória declarativa, né, então, que é hipocampo dependente, né, as memórias explícitas, a gente sabe que originalmente isso é processado no hipocampo, mas em algum momento o hipocampo já não é mais fundamental para que essa memória antiga seja evocada. Isso significa que esses traços de memória eles foram transferidos de alguma maneira para áreas corticais associativas, né? Então, formando então a consolidação de memória no nível de sistemas. Então, esse GIF aqui é muito legal, ele mostra esse cara que para mim é um gênio, ele pega dados, né, que tem 6 faces e dispõe esses dados um do lado do outro, mudando os números, e ele consegue representar a imagem, né, de um indígena, né? Então, se você imaginar que a eficácia sináptica ela poderia variar, no caso aqui ele está variando de 1 a 6 só, e é possível formar uma imagem tão complexa, assim, bonita, né? Então, se você imaginar que você pode, na verdade, ter muito mais valores, né, é analógico, né, você pode ter infinitos valores da sinapse mais fraca, praticamente silenciosa, a sinapse mais eficaz, né? Então, você tem um degradê aí de possibilidades de cinza, vamos dizer assim, que espalhadas na rede cortical, em padrões que não só, nesse caso desse GIF, você tem só 2 dimensões, a largura e a altura, mas no cérebro você vai ter a profundidade também e o tempo, né? Então, esses padrões espaço-temporais seriam os engramas, seriam os traços de memória, seriam padrões espaço-temporais de conexões, né, que se alteram no espaço e no tempo. Então, o hipocampo ele é envolvido, né, ele é fundamental para a memória espacial, né? Então, eu poderia trazer muitos estudos aqui, mas eu trouxe um bem emblemático, né, do grupo do Tonegawa, publicado em 1996, que mostra que animais mutantes que tiveram a subunidade NR1 deletada apenas na região CA1 do hipocampo, né, CA1 dorsal, então essa deleção, então NR1 é uma subunidade obrigatória dos receptores NMDA para glutamato. Então, sem NR1, você não tem atividade de transmissão NMDA, tá? Então, e a plasticidade sináptica, como eu mostrei aqui, depende de NMDA, né? Então, basicamente, ele está testando aqui, os neurônios estão aqui, porque isso aqui é uma hibridização in situ para NR1, o RNA de NR1. Mas os neurônios estão aí, eles só não expressam NR1, né? Então, a falta de NR1 é suficiente para gerar um prejuízo, né, na formação de memória espacial nesses animais. Então, aqui é um labirinto aquático de Morris, a água está turva, né?
essa plataforma está submersa. Aqui você tem as pistas distais e então o animal, com o passar das tentativas, né, ao longo dos dias, os animais selvagens ou normais, eles rapidamente passam a encontrar a plataforma, né? E já os mutantes não, demoram muito mais tempo, né? E no dia do teste que você remove a plataforma e só avalia quanto tempo ele fica no quadrante onde estava a plataforma, você vê que o selvagem fica muito mais tempo que o mutante, né? Então, hipocampo é classicamente envolvido em memória espacial. Além disso, se você tem a possibilidade, né, se você tem o privilégio, né, de poder registrar potenciais de ação em uma população relativamente grande de células na região de CA1 e também de CA3, você vai ser capaz de registrar as place cells, né? Então, trabalhos mostrando que animais num linear track, né, numa passarela aqui linear, né, uma plataforma linear, ele é treinado para ir e voltar para ganhar reforço, né? Para ganhar comida, que ou mesmo pode ser água, né, para ganhar algum reforço. E foi descoberto que essas células em CA1, existem células em CA1 que codificam, que só disparam em pontos específicos da trajetória desses animais. Né? Então, esse animal aqui, por exemplo, essa célula 1 só dispara nesse campo receptivo, essa célula 2 nesse campo, né? Então, o animal vai andando, ele faz 1, 2, 3, 4, né? E aí, na volta, eventualmente, ele pode fazer o caminho inverso, 4, 3, 2, 1, né? Então, ele pode ficar indo e voltando. Logo que o animal ganha o reforço e consome esse reforço e come, né, ou bebe, existe um estado pós-consumatório, que o animal para um pouco de se movimentar, e aí nessa diminuição de velocidade do animal, o LFP, né, o potencial de campo local, né, que é a atividade de campo do hipocampo que estava oscilando em θ, aqui de 5 a 12 Hz, ele passa a lentificar um pouco, ficar de alta amplitude mais irregular, e você observa que existem eventos de alta frequência, que são os ripples, que variam de 120 a 250 Hz, né? Se você registrar os LFPs junto com os spikes, você vai perceber que nos estados pós-consumatórios, essas ripples vêm acompanhadas de um replay, né, de uma recapitulação dessa sequência que o animal exibiu. Só que, curiosamente, né, esse replay também acontece durante o sono, mas o replay do estado acordado, ele vem numa sequência inversa, ele faz 4, 3, 2, 1, e o replay do sono, ele vem na sequência que originalmente ele exibiu, que é 1, 2, 3, 4, né? Então, a discussão é que isso pode ter a ver com a excitabilidade da rede, né? Se o animal acabou de passar se a célula 4 acabou de ser ativa, ela está mais facilmente passível de ser ativada novamente, então ela vai ativar, né, a 4, depois 3, 2, 1. Aí durante o sono, não. Durante o sono, essa sequência, então, ela vai sendo reverberada, recapitulada, né? Só que essa sequência, esse replay, ele é comprimido no tempo. Enquanto uma travessia de uma plataforma vai durar segundos, um evento de replay dura 100 milissegundos. Ou seja, existe uma recapitulação em alta frequência. Então, alta frequência, para você induzir plasticidade sináptica, a estimulação que você tem que aplicar é de alta frequência. Então, a atividade de alta frequência favorece plasticidade sináptica. E uma recapitulação em alta frequência significa que você está fortalecendo conexões previamente ativadas no estado acordado, porque isso foi recapitulado em alta frequência. Então, você está favorecendo essas conexões em detrimento das conexões que não foram muito usadas durante o estado acordado, né? Então, a ideia de formação de memória no nível de sistemas, existem muitos tipos de teorias, né? Mas uma delas é que a memória ela é formada em 2 estágios, né? Um estágio online, que seria a codificação, em que o animal ele estaria explorando, acordado, o ambiente, né? O hipocampo oscilaria em θ, né? E, eventualmente, quando esse animal dorme, o LFP fica bem mais de alta amplitude irregular, e aqui você tem essas ondas agudas aqui, que a gente chama de sharp waves, tá? Que são assinaturas eletrofisiológicas da comunicação de CA3 para CA1, então essa salva de disparos massiva que vem de CA3 glutamatérgica ativando
CA1 gera essas sharp waves e você vai conseguir registrar isso dependendo da posição do seu eletrodo. Se você tiver com o eletrodo mais aqui no extrato radiato, você vai ver a sharp wave. Se você tiver com o seu eletrodo mais na camada piramidal, você vai ver mais as ripples, porque as ripples, elas são o quê? Elas são a reverberação, elas são... Primeiro você tem a ativação desses neurônios aqui, vindos de CA3, e depois essa sequência de PEPs e PIPs, que são potenciais excitatórios pós-sinápticos e potenciais inibitórios pós-sinápticos, ou seja, essa interação interpiramidal e interneurônio, que gera essas oscilações muito rápidas aqui, né? Então, são vários... ativa e solta, ativa, inibe e para, ativa, inibe e para. Então, você gera essas oscilações de alta frequência aqui. Lembrando que esses interneurônios, né, muitos deles são parvalbumina positivos, eles disparam muito rápido, eles são os fast spike, né? E muitos deles fazem sinapse elétrica, então você consegue sincronizar uma rede bastante massiva na região de CA1, ou seja, durante essas ripples você tem um evento populacional e síncrono muito forte. Até aqui tudo bem? Tudo bem, Cleiton. Tá tudo ótimo. Beleza. Então, como vocês podem ver aqui, né, a Sharp Wave ela é a assinatura de CA3, das projeções de CA3 para CA1, e as ripples, então, aqui você tem, né, o gerador candidato das ripples seria uma comunicação entre interneurônios interagindo com as células piramidais. Quando você junta Sharp Wave com Ripple, você tem um complexo chamado Sharp Wave Ripple, né? Então, é uma assinatura... embora você encontre ripples no córtex retroesplenial, por exemplo, em outras regiões, a Sharp Wave Ripple você vai encontrar só num ponto específico de CA1, mais ou menos entre a camada piramidal e o extrato radiato. Se você descer mais, você só pega Sharp Wave. Se você subir muito, você só pega Ripple, tá? Então, trabalhos do grupo do professor Michael Zugaro, lá na França, mostraram que se você abole as ripples durante o sono subsequente ao aprendizado de memória espacial, os animais exibem, então, um prejuízo significativo, né, no aprendizado, no aumento da performance ao longo dos dias para a memória espacial, né? Então, você tem aqui, eles fizeram o estímulo na comissura, tá, que conecta, né, CA3 a CA1, né, no colateral de Schaffer, desculpa, e estimulando o colateral de Schaffer, eles eram capazes de desorganizar essa reverberação que gerava as ripples, né, fazendo com que essas ripples fossem abolidas, né, um estímulo elétrico aqui. Então, você tem esse animal com as ripples abolidas, e esse outro exemplo aqui representativo em que ele detecta a ripple em tempo real, só que ele deixa a ripple acontecer e aplica o estímulo com delay. Ou seja, para tentar demonstrar que não é o estímulo em si que ele está aplicando em CA1 que está causando o déficit de memória, mas sim o fato dele abolir a ripple, né? Então, aqui surgem os primeiros experimentos de detecção em tempo real de ripple para tentar estabelecer qual seria o papel desses eventos na formação de memória, né? Então, a ideia seria que, né, voltando para a ideia da formação de memória em 2 estágios, mas avançando um pouco mais, que num estágio inicial você tem a codificação, né, a fase de aquisição, em que essa informação vai fluir, né? Originalmente as informações sensoriais vão para as áreas corticais sensoriais primárias, depois para as associativas, chegando nas polimodais, como o córtex entorrinal. Essa informação entra via giro denteado do hipocampo, talvez via CA1 também. Essa informação, então, esses traços de memória, então, são formados no hipocampo de forma transiente. Durante o sono, por conta do replay, você tem um fortalecimento, né, dessas conexões originalmente estabelecidas durante o estado acordado, e o que parece é que esse fortalecimento local, com o passar do tempo, vai gerando uma espécie de cópia desses traços de memória em regiões corticais associativas. Tanto é que depois de um tempo, né, de um bom tempo, se essa memória se tornou de longo prazo, a remoção do hipocampo, por exemplo, faz com que o animal não afeta a memória do animal. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o paciente HM, né?
foi submetido à cirurgia de remoção do lobo temporal, ele passou a não conseguir formar novas memórias declarativas, mas ele ainda lembrava das memórias de antes da cirurgia, né? Isso mostra que há, então, uma migração dessas memórias em algum momento, né? E aí existe também, aparentemente, né? Aparentemente não, existe, né? Isso tem sido demonstrado de maneira bastante robusta, né? Que há um ajuste homeostático também. O sono ele é importante não só para fortalecer conexões locais, para envio de informações à distância, mas também para renormalização dessas conexões, né? Então, uma das hipóteses que foram formuladas já há algum tempo, né, é que essa informação ela fluiria para o córtex, né, do hipocampo para o córtex, em janelas de oportunidade. E que esses eventos de Ripple, por serem em alta frequência, seriam janelas de oportunidade fundamentais para envio de informação para a comunicação entre hipocampo e córtex, né? Então, um dos trabalhos do professor Michael Zugaro explorou um pouco essa questão. Ele, originalmente, ele registrou o sono dos animais, né? Depois ele submeteu os animais a uma tarefa de reconhecimento espacial de objetos, o reconhecimento de posição de objetos. O animal tinha uma caixa aqui, que era assimétrica, tinha um ponto, né, uma parede branca aqui, o animal conseguia estabelecer um mapa espacial aqui da caixa. E em um grupo de animais, eles codificavam, eles ficavam na aquisição esses dois objetos eram idênticos, né? Esse animal podia explorar livremente os objetos por 3 minutos, e um outro grupo em que os animais podiam explorar livremente por 20 minutos. Depois ele registrava o sono de novo, e 24 horas depois, ele deslocava um dos objetos, tá? E aí, essa memória era medida por meio de um índice, né, que é o balanço entre o quanto que ele explora do objeto deslocado pelo objeto não deslocado. O animal fica curioso, né, com o objeto, né, eu estou falando curioso aqui, né, o animal, eu não sei o que o animal sente, né, mas o animal explora mais o objeto deslocado, né, do que o objeto não deslocado, e você, então, avalia a memória dessa maneira. E aí, durante o sono, ele registrou esses animais, né, ele registrou continuamente esses animais, e aqui está o potencial de campo local, LFP do hipocampo, aqui o LFP do pré-frontal, e aqui são as unidades registradas no pré-frontal, e ele mostra que os eventos de ripples no hipocampo são seguidas de ondas delta, que são períodos de silêncio, no pré-frontal, e spindles. Então, você tem essa tríade, ripple, delta e spindle, que aparentemente, né, vindos de outros trabalhos, né, de evidências de outros trabalhos, como do Ciapas, né, o Matthew Wilson e por aí vai, são trabalhos que mostram que esse acoplamento no tempo, né, entre Ripple, Delta e Spindle, aparentemente é bem importante para a memória, né? Então, o que ele fez? Ele então comparou, né, os dois grupos, o de codificação de 3 minutos e o de 20, né, e mostrou primeiro que os animais que ficaram 20 minutos explorando a caixa aqui, os objetos, no dia do teste, eles tinham um desempenho muito melhor, né, ou significativamente melhor, na hora de discriminar os objetos em comparação ao que só explorava 3 minutos. Né? É como se os animais que só exploraram 3 minutos sequer tivessem guardado alguma memória da posição original dos objetos. Né? Já os animais que exploraram 20 minutos, eles tiveram um desempenho melhor. E ele pegou e quantificou a ocorrência conjunta de delta spindle, de ripple e delta, e de ripple delta spindle. E ele mostrou que a incidência conjunta, né, o acoplamento no tempo de ripple e delta e de ripple delta spindle era maior nos animais que tinham aprendido. Ou seja, ele obteve aí uma evidência correlacional, né, de que o melhor desempenho aí estava associado ao maior acoplamento no sono subsequente, né, de ripple delta spindle. E aí ele vai e decide, então, mimetizar essas delta spindles por meio de uma estimulação elétrica, né? Então, isso já tinha sido descrito anteriormente pelo grupo do Giulio Tononi e da Chiara Tirelli, que se você aplica estímulos na área do córtex motor, essas ondas delta spindle, elas propagam
né, anteriormente ao pré-frontal. Então, você consegue gerar delta spindle artificialmente, vamos dizer assim. E aí ele registrou as unidades e ele mostrou, de fato, que essa estimulação elétrica gerava um silêncio, né, seguida de spindle, né, de uma maneira muito parecida com o que acontecia naturalmente. E aí ele fez uma detecção em tempo real dessas ripples, né, toda vez que ele detectava uma ripple no hipocampo, ele aplicava um estímulo no córtex, gerando uma delta spindle. E com isso ele forçou o acoplamento, ele aumentou a porcentagem de eventos de ripples que vinham seguidos de delta spindle. Daí ele pegou, então... Vocês estão comigo ainda? Sim, Cleiton. Beleza. Vamos lá, muito interessante. Daí ele pegou o grupo que só tinha explorado 3 minutos, que era o grupo que, na verdade, não tinha aprendido nada, e forçou o acoplamento Ripple Delta Spindle. E aí aqui está o animal o grupo não implantado, que sequer foi implantado, o desempenho do animal de 3 minutos realmente não tem memória aqui, ele não tem uma preferência por objetos. Aqui é o grupo estimulado com delay, ele detecta a Ripple, espera e depois desencadeia a Delta Spindle. E aqui é o acoplado, em que toda vez que ele detectar uma Ripple, o mais rápido possível, ele vai desencadear um Delta Spindle, né, imediatamente depois. E ele mostra que a performance desses animais melhora. Melhora praticamente no mesmo nível dos animais que tinham explorado por 20 minutos, tá vendo? Então ele fez um boost na memória desses animais aí, fazendo um Ripple Delta Spindle, né? Então, o estímulo que ele aplicou era um estímulo bem genérico, que se espalhava pela rede cortical toda, né? É um indício muito forte de que o acoplamento, de que ripples são janelas temporais de oportunidade, né? São janelas de oportunidade para a propagação de informação entre hipocampo e córtex, mas não nos ajuda a determinar por qual via isso, se existe alguma via preferencial de saída do hipocampo para o córtex, né? Ele registrou no pré-frontal, mas o estímulo dele foi genérico, né? Então, a nossa ideia, né, nossa hipótese é originalmente fechar uma das portas. A gente pode tentar várias, mas um candidato bastante importante que recebe projeções muito robustas do hipocampo é o córtex pré-frontal medial, né? Então a gente resolveu então desenhar esse experimento, né? Essa hipótese de que a inibição do córtex pré-frontal medial durante ripples hipocampais deve ser suficiente para prejudicar a formação de memória espacial durante o sono, né? A gente vai detectar a ripple em tempo real e inibir com optogenética o córtex pré-frontal, né? Um outro plano que está correndo em paralelo, né? Assim, eu entrei no final de 2016, tive muita dificuldade de obter financiamento, e só agora que eu consegui financiamento da Sociedade Internacional de Neuroquímica e da FAPEMIG, mas antes disso a gente já estava planejando usar a estimulação elétrica aqui também, para tentar, pelo menos, desorganizar o pré-frontal ao invés de inibi-lo, né? Mas agora com esse financiamento, eu acho que vai ser possível a gente tentar alguma coisa com opto também, vamos ver. Mas o que eu trouxe para falar com vocês aqui, que eu acho que pode ser bastante pedagógico, inclusive, né, considerando que tem alunos aqui, é que quando você formula uma pergunta biológica, né, completamente biológica, desafios tecnológicos surgem e você é obrigado a transitar para áreas em que você não tem familiaridade, como engenharia, um pouco de engenharia eletrônica, né, processamento de sinais, né. Então, assim, mesmo aqueles que estão interessados fundamentalmente em biologia, em algum momento vão precisar ao menos dialogar com outras áreas para resolver desafios científico-tecnológicos, né? Então, quais são os desafios que emergem imediatamente quando a gente desenha um experimento como esse, né? Bem, primeiro você tem que registrar bem, você tem que ter bons registros, mas isso é o básico do básico, né? Mas registro eletrofisiológico de qualidade, você tem que registrar ripples na região certa, você tem que, né? Senão o seu detector não vai funcionar, enfim. Você precisa registrar bem. Você precisa classificar de forma confiável os estados oscilatórios. Alerta, acordado em repouso, sono não REM, sono REM, né? E aí, finalmente, o mais refinado, né? Detectar essas ripples em tempo real. E se você vai nesses estudos do professor Michael Zugaro, ou mesmo trabalhos do Buchak,
eles descrevem como foi feito o método, mas eles não disponibilizam. Não existe ferramenta open source hoje para detectar essas ripples em tempo real. Então, esse aspecto não está muito bem democratizado. Então, você precisa, toda vez que um laboratório se dispõe a fazer isso, ele reinventa a roda. Então, ele pega e acha a solução dele e guarda e não compartilha com ninguém. Isso é ruim para a ciência como um todo. Isso até pode ser vantajoso a curto prazo para o laboratório em si. Ele quer igual patente, né? Eu vou guardar para mim, porque eu quero, né? Eu me esforcei tanto para desenvolver isso e não, né? Quero agora publicar um monte com isso e tal, não quero ter competição. Mas a longo prazo a comunidade científica pede, porque as pessoas têm dificuldade para replicar seu achado, né? E a ciência como um todo avança menos, né? Fica dependendo só de quem inventou aquilo. E assim, nada garante que a sua ferramenta é boa o suficiente. Ela pode ter falhas. Se você abrir ela para a comunidade usar, as pessoas vão aperfeiçoar. É só você comparar o Windows com o Linux e ver qual que é melhor, qual que é mais estável, né? Então, a gente quer. Então, a ideia de detectar ripples em tempo real e criar uma ferramenta de acesso aberto, a gente quer, na verdade, ao mesmo tempo responder nossa pergunta biológica, mas resolver um problema que a comunidade deixou, por incrível que pareça, em aberto, né? E o nosso classificador de sono também vai ser de acesso aberto, vai ser uma toolbox com interface gráfica para que até as mesmas pessoas que não têm familiaridade com programação possam usar. E aí, no final, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque isso está em andamento, compra de vetor viral, importação ainda e tal, mas realmente, em algum momento, começar, de fato, a inibir o córtex pré-frontal com precisão espacial e temporal. Então, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo jóia, Cleiton. A gente pode deixar as dúvidas para o final, talvez, Tranquilo. acho que para não quebrar o ritmo. Tá jóia. Então, originalmente, a gente começou, então, um projeto, né, com o professor Fabrício Moreira para estudar o efeito da cocaína sobre acoplamento oscilatório em circuitos hipocampo corticais, né? Essa é uma oportunidade de a gente fazer um experimento simples, um fio no pré-frontal de tungstênio, um fio em CA1, um fio na musculatura nucal, né, para pegar eletromiograma, classificar esse sono, padronizar tudo bonitinho, ter bons registros, né, fazer uma histologia para checar o posicionamento e, ao mesmo tempo, ter dados originais relevantes para a literatura, porque ninguém nunca explorou como é que o acoplamento entre hipocampo pré-frontal é afetado pela cocaína e também durante o sono subsequente, né? Então, esse aqui foi um trabalho liderado pelo Alan, mas os alunos todos abraçaram o projeto, ajudaram muito o Alan, especialmente os alunos de C, né, trabalharam muito com o Alan, e a gente conseguiu aí um mestrado, né, o Alan defendeu o mestrado, e foi o pontapé inicial aí dos nossos registros, né? Você vê aqui uma época estado acordado, pré-frontal, o teta bem bonito aqui em CA1, o eletromiograma, né? O não REM, já as ondas lentas aqui, né? A atividade mais irregular aqui em CA1, talvez uma ripple aqui, teria que abrir um pouco e ver. E durante REM, um teta hipocampal bem bonito, né? O MG zerado, tá vendo? Então ficou bonitinho, a gente fez as PSDs aqui, ou seja, a gente está registrando com bem pouco, isso aqui é dado bruto, né? Bem pouco 60 Hz, e estamos classificando o sono aí. Então, aqui só para mostrar o que a cocaína faz, não é surpresa para ninguém, né? Mas ela prolonga o alerta, né? Então, nessa dose aí, aqui está um hipnograma, REM não REM acordado, né? Então, na dose de 15 ela prolonga o alerta, na dose de 2,5 ela prolonga um pouco, mas ela prolonga bem o alerta. A gente estava mais interessado no que vem depois, né? Depois do alerta, esse animal, então, eventualmente dorme. E aí o que a gente viu, não sei se vocês conseguem ver essas ondas lentas aqui, de alta amplitude, né? A gente viu que quando esse animal dorme depois do efeito da cocaína, ele tem um rebote enorme de ondas delta, né? Então, esse animal, o sono de ondas lentas dele, possui ondas delta de muito mais amplitude do que o grupo controle, né? Então, isso está em andamento ainda. A gente está testando agora com o Igor, né, que está finalizando o mestrado, e a Rafaela, que acabou de entrar no mestrado, está ajudando também nas análises, né? A gente quer testar se o que a gente está vendo em relação a ondas delta não é simplesmente porque o animal ficou acordado, né? Ficou acordado se locomovendo, e às vezes não é o efeito da cocaína em si, mas é o efeito da privação de sono, né? Então, ao invés nessas 3 horas que o animal fica sob efeito de cocaína logo cedo de manhã,
a gente deixou o animal andando numa esteira, né? E esse animal fica andando na esteira por 3 horas, e aí a gente deixa ele dormir e vai comparar o sono do animal que teve a injeção de cocaína do animal contra o animal que ficou andando mais ou menos pelo mesmo tempo que a cocaína fez efeito. E a gente vai ver se esse rebote de delta é algo que é devido, porque a privação de sono induz, sim, um rebote de delta. Isso, inclusive, em humanos, isso é bem estabelecido, né? Então, a gente está tentando separar o que é feito da cocaína em si do que é feito de uma privação de sono que, eventualmente, a cocaína pode induzir. E aí, entrando mais no foco da palestra, né? Classificar de forma confiável o sono. Mais uma vez, quando a gente foi para a literatura, a nossa vontade era usar algum método que já estivesse mais bem estabelecido na literatura, ou mesmo alguma toolbox de acesso aberto. A gente não queria reinventar a roda. Mas quando a gente foi para a literatura e fez uma revisão bastante sistemática, inclusive esse trabalho aqui mostra também só que ele é um pouco mais antigo, né, de 2015. Ele mostra assim, aqui cada linha dessa daqui, né, concêntrica aqui, né, é um método de classificação. Então você vê que para o estado acordado, eles têm aí um verdadeiro positivo de mais que 95%, funciona muito bem para classificar estado acordado. Para classificar sono não REM também, mas funciona mal para sono REM, né? Então, o sono REM, os classificadores confundem, classifica às vezes como não REM, às vezes como acordado. Então, a eficácia desses métodos, no geral, é baixa, né? Isso sem contar quando que papers, muitas vezes de revistas grandes, que estudam sono, eles explicam mais ou menos como foi feita a classificação, mas eles sequer descrevem a taxa de verdadeiro positivo e falso positivo do script que ele usou. As pessoas pulam isso como se isso já tivesse sido resolvido, e não está, né? Então, quando você vai para a literatura e pega trabalhos assim, isso aqui são métodos, né? Métodos de classificação de sono. Existem métodos super interessantes, usando redes neurais, SVM, né? Mas existem também métodos mais simples, usando limites arbitrários, né? Então, assim, existe uma diversidade boa de classificadores de sono, só que quase nenhum tem interface gráfica. Isso, para nós, aqui no laboratório, não é um problema, porque a maioria dos alunos aqui programam minimamente, então eu poderia usar algum método, funções que não tem interface gráfica, mas não é o ideal, você não está democratizando isso. Por exemplo, você tem um laboratório que estuda bioquímica e quer, em algum momento, classificar sono. Né? Os caras não vão aprender do zero programar em MATLAB. Eles precisam ter alguma coisa em mãos e de acesso aberto, né? Então, você tem poucas possibilidades aqui, né? Por exemplo, só esse aqui, né? Que ele tem GUI, ele tem interface gráfica e ele é de código aberto, e esse aqui, né? E mesmo assim, esse trabalho aqui, ele diz, na verdade, que ele é código aberto, só que não tem link nenhum no paper para você acessar o código, não tem GitHub, não tem nada. E eu escrevi para a professora pedindo e ela nunca respondeu. Então, assim, eles dizem no título que é código aberto, mas você não encontra em nenhum lugar o código dela. Então, complicado. Aí, então, o que a gente resolveu fazer? A gente fragmenta o nosso dado bruto. Aqui está o LFP, aqui está o MG. A gente fragmenta o nosso dado bruto em épocas de 10 segundos. Isso pode variar também na nossa toolbox, né? E, originalmente, a gente pega para o LFP de CA1, né, do hipocampo, aliás, teta e delta é suficiente, né? A gente pega, então, integra a potência na banda de teta, integra na banda de delta, e aí plota o RMS do EMG, tá? Ou seja, quanto que eu tenho de amplitude, de energia no eletromiograma, né? Faz um z-score aqui, e a razão entre teta e delta, né? Então, você tem aqui, né, quando a razão entre teta e delta é alta e o MG é baixo, você tem aqui sono REM, geralmente. Quando a razão entre teta e delta é baixa e o MG é baixo também, você tem não REM. E quando o MG é alto e você tem o estado acordado, ele é mais assim, como eu vou dizer, heterogêneo, né? Então, você tem um MG alto, né, e uma heterogeneidade maior aqui de teta e delta,
isso cai num outro cluster, que é o cluster de acordado, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos um dataset que a gente classificou 24 horas manualmente, época por época. Esse dataset ele é usado para treinar o nosso modelo. Então, o dado é quebrado em blocos e a gente alimenta o nosso script de modelo de mistura gaussiana e a gente treina esse modelo de mistura gaussiana com esse dataset que a gente rotulou, tá? E aí ele finalmente então pega esse dado e clusteriza, né? Então ele vai escolher um cluster acordado, cluster não REM, cluster de REM. Nesse modelo de mistura gaussiana ele não vai dizer qual cluster é qual, ele vai dizer qual é a probabilidade de cada ponto pertencer a cada cluster. Então onde está bem vermelhão aqui significa que é acima de 90%, né? Onde está azulzinho é abaixo de 0,2 mais ou menos. E você vê que tem uma borda aqui, uma zona mais difícil, em que, vamos dizer assim, o GMM não põe a mão no fogo, ele coloca lá, ó, isso aqui é 50%, entendeu? Então, assim, é uma zona aí que a gente está trabalhando agora para entender que são as transições, né, que a gente precisa ver. E aí, só voltando aqui, quando ele pega e dá essas porcentagens, você precisa escolher qual que é a porcentagem mínima, então, que você vai considerar, né, para que ele seja incluído, para que aquele ponto, aquela época, seja incluído ou não em determinado cluster, né? É 70%, 80%, 90%? E para isso a gente usa uma estratégia em que a gente cria curvas ROC, né, de performance, né, de falso positivo e verdadeiro positivo, onde a gente vai variando esses limiares, né, e vai comparar com uma classificação manual de uma porcentagem pequena de épocas que você classificou desse dataset. Então, você alimenta esse dataset com sei lá, no nosso caso foram 30 épocas de cada estado, a gente classificou manual, e aí ele vai comparando para construir essa curva ROC. Então, fica uma coisa desse tipo assim, ó. Tá vendo? Ele faz uma curva aqui em que ele vai alterando, né, os limiares de probabilidade. Então, assim, se ele diz assim, olha, Clayton, qualquer ponto que tiver 0,1 de probabilidade vai entrar no cluster 1. Mas se você faz isso, então você vai colocar todo mundo no cluster 1. Então, a taxa de verdadeiro positivo, ok, é 1, porque você colocou todos os pontos, mas a taxa de falso positivo é 1 também, porque, ou um pouco menor que 1, mas você vai pegar e incluir todo mundo. Conforme você vai aumentando a probabilidade, você vai diminuindo a taxa de falso positivo e você vai diminuindo, só que a sensibilidade pode diminuir também, que é o caso do cluster 2 aqui. Se você avança demais na probabilidade, o verdadeiro positivo cai aqui também, tá vendo? Então, essa etapa aqui, ela ajuda a estabelecer as bordas, estabelecer onde que eu corto para determinar cada cluster, tá? E aí, comparando aqui vários usuários usando o script, né, com o que tem na literatura, nós temos aqui o estado acordado, basicamente, né, isso comparando com aquelas 30 épocas que a gente classifica manual, né, dificilmente o script erra estado acordado, o sono não REM é lá em cima e o sono REM tem uma variação, mas certamente está acima de 80%, 85% de eficácia, o que já está bem mais satisfatório do que o que é visto aí na literatura, tá? Aqui são alguns exemplos de época de estado acordado, né? Aqui você vê o LFP aqui do hipocampo, o eletromiograma. Isso aqui é um output que a Toolbox dá, né? Deixa eu mostrar aqui um vídeo rápido aqui. Essa aqui é a interface gráfica, né? A Toolbox funcionando. Você pode escolher o filtro, o ruído da rede elétrica, que se você estiver na Europa, 50 Hz, se você tiver, né, Estados Unidos ou Brasil, 60 Hz, então você pode passar um filtro aí, um notch, só para isso não vai ser aplicado no dado bruto, tá? É só para te ajudar na inspeção visual, tá? Você pode também colocar vários parâmetros, né? Aqui o range do noise, o tempo de registro, tá? Então tem vários parâmetros aí que você pode setar. Existe um manualzinho explicando cada coisa, você pode fazer um pré-processamento
fazer detrend, fazer um resampling, filtrar, né? E aí, uma vez que você clica em OK, né, você fez o load do dado e clicou em OK, ele já vai fazer tudo automático, ele vai perguntar para você se você quer adicionar alguma banda a mais no Theta Delta, pode ser que você queira incluir Gama também, alguma outra banda. E aí, uma vez que ele faz esse pré-processamento original, ele vai começar a apresentar na sua frente algumas épocas e pedir o seu input. Porque com esse input é que ele vai decidir onde que ele vai cortar os clusters, vai decidir as bordas, tá? E uma vez que você faça isso, ele vai, então, definir as bordas e te dar esse output aqui. Ele vai te dar os índices de cada época e um relatório, que seria essa figuras representativas para você usar em paper, por exemplo, como essa aqui tem os clusters, aqui é uma PSD, né? Aqui é um exemplo de não-RAIN, tá vendo? Aqui é um exemplo de RAIN, tá? E aqui ele solta também um hipnograma, que é um registro de 24 horas, registro à noite, percebam que tem bem mais alerta, né? Aqui, isso aqui é um registro de camundongo, feito por 24 horas, né? Então, tem bem mais alerta aqui. Depois, durante o dia, tem bem mais não RAIN. Aí, onde tem os picos aqui de Theta Delta, são classificados como RAIN, tá vendo? Então, assim, dá para você observar, ver se faz sentido, né, o que a Toolbox fez. Então, por último, eu quero falar agora do terceiro desafio, que seria detectar ripples em tempo real, né? Então, esse aqui é o Bruno, né, aluno de doutorado aqui na FISFAR também. Bruno, a formação dele é em engenharia, ele fez mestrado em engenharia elétrica, tá? E decidiu abraçar esse mundo aí da neurofisiologia, né? Inclusive entrando no programa de fisiologia mesmo, né, e farmacologia. A gente resolveu, então, isso aqui é uma luta aí que eu venho trilhando aí, né, uma jornada que eu venho trilhando há algum tempo, desde o meu pós-doc lá no Cameron Diba, nos Estados Unidos, né, que trabalhando com esse sistema de aquisição open source, né, que é chamado de OpenInfis, que é um sistema desenvolvido pelo Josh e pelo Jacob, lá do MIT, eles eram alunos da época do Matt Wilson e do Chris Moore, e eles mesmos desenvolveram esse sistema porque eles queriam fazer closed loop e os sistemas comerciais não eram flexíveis o suficiente, e eles falaram assim, ok, eu vou desenvolver meu próprio sistema. E aí desenvolveram, e aí eles não são engenheiros nem nada, eles são biólogos, né? Então eles foram, contaram com a ajuda de pessoas e tal, aprenderam e desenvolveram, né? E aí o que acontece é que esse sistema, então, o código dele é todo aberto, ele é baseado em plugins, você pode criar seu próprio plugin. Então, assim, foi por aí que a gente resolveu ir, tá? Então, você tem, né, o registro no sistema do OpenInfis é baseado no headstage da Intan. Esse headstage ele já pré-amplifica, filtra, se necessário, né, se você setar, e digitaliza o sinal na cabeça do animal. Esse sinal já vem digitalizado com uma placa FPGA que tem aqui dentro da OpenInfis, e aqui dentro é possível, então, né, esse sinal, então, ele é enviado, né, para o computador, né, do hardware para o software aqui, né, ele é enviado via USB para o computador, onde é possível fazer um pré-processamento, um processamento em tempo real desses dados que estão sendo coletados. Você pode fazer filtros digitais, você pode detectar eventos, né? E essa detecção de eventos pode, então, ser enviada para módulos, por exemplo, esse PillSpall Model aqui, em que ele vai controlar um outro hardware, que é o PillSpall, que é um gerador de pulsos, né? Então, vamos supor, eu estou registrando uma Ripple, ela é detectada, ela é registrada, né, digitalizada, registrada, detectada, essa detecção ativa esse módulo que, por sua vez, envia via USB uma informação para o PillSpall que é ligado, emite um pulso, esse pulso ativa um LED, por exemplo, que, por sua vez, estimula uma região de interesse, né? Então, você tem aqui o round trip delay, então, daqui até a volta, é em torno de 20 milissegundos, né? Quer dizer, em torno de 12 milissegundos, podendo variar, né, no máximo até 20 milissegundos. Então, nós desenvolvemos nosso próprio detector de Ripple, tá? Aqui tá a interface gráfica do software do OpenInfis.
você pode tanto registrar, quando você estiver registrando com o Headstage da Intan, você vai usar um primeiro plugin aqui que é chamado de Riffing FPGA, ele vai reconhecer o Headstage e no workflow aqui, ele vai, no data flow aqui, ele vai alimentar o restante das coisas, mas você pode pegar um dado que já foi registrado, né, ou um dado simulado, que é o nosso caso aqui, e usar o file reader, né, e esse dado vai dar um replay aqui, ele vai começar a tocar o dado aqui, né, a rodar o dado aqui. E aí a gente filtra esse dado na banda de Ripple, a gente colocou aqui de 100 a 250, e submete esse dado filtrado a um processo de detecção de Ripple, tá? Que eu vou explicar já já como é que funciona. Então, essa aqui é a interface gráfica, você pode escolher qual canal de input, qual canal de output, você pode escolher qual é a amplitude de limiar, qual é a duração do limiar, tá? Um período refratário e quantos samples você vai querer de RMS. Quanto mais samples, mais você vai reconstruir a onda aqui melhor. Quanto menos samples, mais parecido com o envelope da amplitude você vai pegar. Então, você tem que achar um ponto, a gente coloca como default 128, que foi suficiente para fazer isso aqui, por exemplo. Não é tão bonitinho assim, mas é o envelope da amplitude. Então, tudo bem até aqui? Tudo sim. Beleza. Então, o plugin inicializa e ele calcula o RMS da linha de base, tá? Então, ele captura o RMS da linha de base e faz um cálculo da média e do desvio padrão dessa linha de base para usar isso como parâmetro para estabelecer os limiares, tá? O limiar de amplitude. Então, esse RMS, né? Então, esses pacotes, né, que ficam no buffer, eles são comparados, né, com os limiares, né? E se ele cruzar o limiar de amplitude pelo tempo que eu estabeleci, pelo time threshold, eu detecto o evento, né? Então, existem dois limiares, um de amplitude e um de duração. Então, você tem aqui, por exemplo, né, no caso de um evento de Ripple aqui, você contorna ele aqui, né? Aí você tem a amplitude, o limiar de amplitude e o limiar de duração, né? A gente começou, pessoal, com dados simulados, seguindo mais ou menos o paper do Caleb Kimir, lá da Universidade da Rice University, nos Estados Unidos, em que ele pega lá um pink noise e insere os eventos dentro, né? Então, quando a gente colocava o bandpass filter, né, a gente colocou tanto eventos verdadeiros positivos, né, eventos que eram ripples mesmo simuladas, né, uma senoide que variava aleatoriamente de 150 a 250 Hz, mas a gente colocou eventos também que, a rigor, o nosso Ripple Detector deveria ignorar, que eram fast ripples, por exemplo, oscilações mais rápidas, né, e artefatos de spike, por exemplo, né. Então, quando você submetia isso ao bandpass filter, você vê que a amplitude aqui da fast ripple cai muito, né. Já no artefato Spike, como ele é muito grande, né, a amplitude não cai tanto, mas você consegue, muitas vezes, eliminar esses artefatos, né, usando o time threshold, né, o limiar de duração é muito importante. Lembrando que a escala aqui está diferente, está vendo? Embora ele seja de amplitude alta, ele é muito breve, comparando com uma Ripple que tem centenas de milissegundos, né? Então, é por isso que é muito importante ter limiar de amplitude e limiar de duração. Então, aqui o Ripple Detector funcionando. Aqui é como se fosse um LEDzinho, como se fosse o laser ou o LED sendo ativado, né? E aí as ripples sendo detectadas em tempo real. E essas ripples pequenas e as espículas sendo ignoradas, tá vendo? E aí aqui estão as curvas ROC, aqui usando limiar de amplitude de 5 desvios padrão, tá? E variando o limiar de duração. Então, conforme você vai aumentando o limiar de duração, você chega num ponto ótimo aqui, em que você tem uma taxa máxima de sensibilidade e uma taxa mínima de falso positivo. Mas se você continuar aumentando muito o limiar de duração, a sensibilidade vai caindo, tá? Então, aqui serve para você calibrar e achar um dos melhores parâmetros, né?
e aqui fixando o time threshold como 10, né, e variando a amplitude. Então, conforme você vai aumentando a amplitude, ele vai diminuindo a taxa de falso positivo até que a sensibilidade começa a cair, né? Então, essas são as curvas ROC. Aí a gente resolveu, então, não usar mais o dado simulado e pegar dados da base de dados do CNRS, que são dados lá do grupo do Zugaro, do Bouchard, que tem ripples muito bem registradas lá e tal, né? E o dado bem documentado. Só que para isso, o que a gente fez? A gente não queria mais usar o file reader, a gente já queria usar o sistema pronto, já o sistema inteiro. Então, esse sistema inteiro, o que a gente fez? A gente pegou o dado que está na base, converteu ele para áudio. Então, o computador, a gente dá play nesse áudio, esse áudio é enviado aqui para o headstage, tá? O headstage, então, no adaptador que a gente fez, aqui o Intan digitaliza esse sinal, tá? Então, esse áudio, na verdade, é um LFP do hipocampo. Ele digitaliza esse sinal, envia para o OpenFIS, que envia via USB para o software. No software, a gente detecta a Ripple em tempo real, ativa o módulo do PILSPOL, e, por sua vez, vai ligar o hardware do PILSPOL e vai devolver um pulso TTL de 5 volts aqui, que ele poderia tanto ativar um LED, mas você pode também enviar uma cópia aqui para a placa de entrada e saída, para a placa de entrada aqui do OpenFIS, para ele registrar o timestamp, né? Então, vai áudio, headstage, né, detecção de Ripple, PILSPOL, timestamp. Então, você pega aqui o round trip delay, né, que a gente chama. E aqui o plugin funcionando, agora já dessa maneira, né, você tem as ripples reais aí sendo detectadas, tá vendo? O sinal bruto em cima e o sinal filtrado embaixo. Tá? Então, ele faz no geral, ele faz um bom trabalho. Aí a gente criou uma interface gráfica para fazer uma inspeção visual, né, dessas ripples, para a gente fazer uma curadoria e estabelecer o nosso gold standard, nosso ground truth, para que a gente pudesse calcular as taxas de falso positivo e verdadeiro positivo, né? E aí, com base nisso, comparando o que o Ripple Detector fez com o que nós consideramos como ripples, a gente construiu essas curvas ROC, em que a gente ia variando os limiares de amplitude e para cada limiar de amplitude a gente variava os limiares de duração, tá? E aí a gente encontrou um desempenho razoavelmente bom, né? Acima de 90% de sensibilidade e menos que 10% de falso positivo, né? Então a gente resolveu então testar qual que seria o delay, né? Depois que a gente verificou o desempenho, né? Performance, a gente resolveu, então, verificar quanto tempo leva, né, da detecção até o envio do TTL de volta pelo PILSPOL, né? E a gente descobriu, como a gente esperava, na verdade, duas coisas. A primeira aqui, né? Aqui é a latência pelo tamanho do buffer, né? Então, não sei se vocês lembram, mas o buffer, ele vai, então, tornar disponível o dado, né? Para você, então, aplicar o limiar. E quanto maior o buffer, melhor você reconstrói a curva, né? Quanto menor, se você usar um buffer muito curto aqui, você pode ter um falso positivo, porque ele vai aplicar o limiar em cima de algo que nem começou a Ripple ainda, né? Então, conforme você aumenta o buffer, né, a latência aumenta também, né? Porque ele tem que esperar mais tempo para enviar o TTL, né? E também, quanto maior o limiar de duração, também maior é a latência. Tá vendo assim que tem um platô aqui, né? Você tem assim, mais ou menos a diferença entre esses pontos aqui, né? Aqui 40 milissegundos de time threshold, a diferença daqui para cá é quase 20, né? Quase 20. E aqui 10, 10 e 10, né? Então, limiar de duração. Quando você usa um time threshold igual a zero, esse é basicamente o método de detecção que o pessoal tem usado aí, né? O Zugar, o Bouchard, eles só usam o limiar de amplitude, né? Então, passou do limiar de amplitude, eles desencadeiam o TTL, né? Só que como eu mostrei aqui, é importante ter um limiar de duração para eliminar eventos de alta amplitude, mas que tem duração muito curta, né? Então, mas é também um compromisso aí que você tem que encontrar
entre, né, um delay que você não vai querer que seja muito grande, né, um tamanho de buffer ideal, né, e um limiar de amplitude e de tempo, né, ideal. Então, como vocês podem ver aqui, quando você pega a partir do pico, né, considerando o pico da Ripple, tá? Qual que é o delay que a gente tem? A gente consegue, quando a gente usa um limiar de duração de 10 segundos, que para nós geralmente é o ideal, dependendo do tamanho do buffer, se você usar um buffer aqui, sei lá, de 500, que é suficiente, tá? Você consegue detectar esse evento exatamente no pico. Tá? Então é zero, a latência para o pico é zero aqui. O que está bastante ok. Né? Se você quiser interromper Ripple por completo, aí você vai precisar de uma estratégia que não dependa de USB, a culpa é mais do hardware aí, né? Mas se você quiser atuar em áreas distantes, você conseguir atuar nessa área antes mesmo da Ripple terminar, já está mais do que suficiente. Então a gente ficou satisfeito com esse delay que a gente obteve aqui, embora esteja dependendo de duas USBs, que é a entrada de dado do OpenFIS, né, vinda da FPGA, e a saída para o PIL-SPAL, né, então isso torna o processo mais lento. Ok, então, voltando aqui, né, você tem a ideia, então, né, dessa, né, você precisa, então, né, detectar as ripples em tempo real, né, para você tentar entender como é que essa comunicação, né, entre hipocampo e neocórtex acontece. Porém, né, o que acontece? Essas ripples aqui, elas acontecem, né, com o animal imóvel, né, ou no pós-consumatório ou mesmo durante o sono. Então, é muito importante que a gente considere o movimento do animal também. Então, a gente resolveu dar um passo a mais, já está quase terminando, tá? A gente resolveu dar um passo a mais, que era combinar a detecção da Ripple com a avaliação do movimento do animal. Então, aqui, a hora que inicializa o plugin, dentro do plugin da Ripple mesmo, ele calcula o RMS do sinal filtrado do LFP, mas ele também calcula a magnitude do vetor do acelerômetro. O acelerômetro do Intan tem 3 eixos, né? X, Y e Z. Ele pega a magnitude do acelerômetro, né? Pega o módulo, né, disso, ou mesmo poderia, a gente pega, nesse plugin você pode escolher se você quer o acelerômetro ou se você quer um canal dentre os 32 do headstage, que poderia ser um MG. Então, você calcula o RMS a partir do acelerômetro ou do MG, aplica o limiares aqui, né? Você vai calcular a linha de base primeiro, faz uma calibração, né? Vai calibrar e aplica limiares, então, de amplitude e de duração para determinar se o animal está se movimentando ou não. Se esse animal estiver se movimentando, ele vai bloquear a detecção de Ripple. E ele só vai habilitar a detecção de Ripple se o animal estiver parado. Então, aqui está o plugin novo que a gente fez. Você pode escolher o input e o output TTL que você quiser, limiar de amplitude, de duração, período refratário, os samples de RMS. Se você vai querer MG, qual canal, ou acelerômetro, tá? E os parâmetros do acelerômetro aqui, né? Se você não escolher nada, ele vai detectar Ripple sem considerar movimento. Ou você pode escolher o acelerômetro e setar aqui, ou você pode escolher um canal que você saiba que seu MG esteja, tá? Aí você pode sempre recalibrar a linha de base clicando nesse botão aqui, tá? Então, ele funciona assim. Aqui é o RMS, aqui é o MG, desculpa, é o MG, e aqui são as ripples simuladas. Toda vez que o MG passa um certo limiar, ele fica um tempo inativo. Daí ele volta a aceitar. E aí, se o animal se movimenta, isso aqui é simulado, né, com o MG de um animal que a gente registrou, só para testar, né? Então, se há um movimento no MG, ele fica um tempo você controla quanto tempo inativo você quer deixar. E você controla quão grande tem que ser essa alteração, e você controla quanto tempo ele tem que ficar acima do limiar também, né? Estão comigo ainda? Sim, sim. Estamos. E aí, agora, aqui está o head stage, o Bruno mexendo no head stage usando o acelerômetro, né?
Então, ele movimenta o head stage, o acelerômetro movimenta. Aqui estão as ripples, né? Então, a hora que ele movimenta o head stage, ele detecta como movimento e impede o ripple detector de enviar os TTLs de detecção de ripple. Tá? E aqui, variando o limiar de amplitude, aqui é o acelerômetro, tá? Um dado de acelerômetro. Aqui você tem a amplitude, né, standard deviation, o time threshold, tá? E o tempo mínimo que ele vai ficar inapto a aceitar as ripples. Então, sei lá, se você seta 5 segundos aqui, 10 de time threshold e 1 segundo, ele vai então ficar inativo bem pouco, tá vendo? Bem pouco, né? Aí, se você quiser um pouco mais, né, para evitar qualquer tipo de falso positivo, você pode deixar ele um pouco mais, você pode aumentar para 10, para 15, tá vendo? Você pode aumentar o standard deviation para que pequenas alterações aqui não sejam suficientes para desligar o ripple detector. Você pode aumentar o limiar de duração para só permitir que ele desative se o animal ficar por um certo tempo se movimentando, né? E aí, agora eu acho que, né, uma vez que a gente submeta esses 2 papers aí de método, a gente está pronto para executar experimentos, né, com esse desenho, que é um desenho, no fundo, muito simples, mas que envolve uma quantidade enorme de desafios tecnológicos, né? Que é treinar o animal explorando 2 objetos idênticos, né? Aí, durante o sono subsequente, detectar ripples em tempo real, manipular o pré-frontal, seja com estimulação elétrica ou optogenética, e 24 horas depois, ou 7 dias depois, ou 30 dias depois, a gente pode testar vários tempos, ver se o animal, então, se isso é suficiente para fazer com que o animal, então, não prefira, né, não tenha uma preferência pelo objeto deslocado, ou seja, será que é possível afetar essa memória igual o Zugaro fez, induzindo o Ripple Delta Spindle, mas se eu calar só o pré-frontal, né, isso é suficiente. Se não for, tudo bem, vamos testar uma outra área, mas é importante que aqui agora a gente vá passo a passo dissecando, né, essas vias de saída do hipocampo para o córtex. Queria agradecer aí todos os meus alunos, né, pelo apoio de sempre, pelo trabalho, e as agências financiadoras também, e novamente aí ao pessoal do Instituto, especialmente Cláudio e Catarina. Obrigado. Muito bom. Excelente. Obrigado. Parabéns, Cleiton. Obrigado. Aí. Posso começar aqui? Sim, eu vou só informar mais uma vez para os alunos que tem uma lista de presença que é um Google Form, que está no chat, para alguém que entrou tarde. Agora, vamos abrir para perguntas. Sim. Cleiton, obrigado. Posso, Kia? Pode. A eletricidade caiu aqui em casa, então eu estou no celular agora. Então fiquei colorido, como vocês devem ter percebido. Cleiton, obrigado pela apresentação, muito bacana ver o trabalho crescendo, né? Você está virando o mago dos softwares que eu estou sentindo. E já adianto que aqui no laboratório a gente tem muito interesse em testar esse seu plugin, né? Testar esse Ripple Detector e eu tenho várias perguntas, né? Mas uma pergunta ela é técnica em relação ao software, se ele poderia ser ajustado para detectar outros tipos de oscilações transientes, né, como fusos, por exemplo, que também poderiam ser detectados, o que traria uma vantagem, porque são oscilações mais lentas, e com isso questões de, né, dezenas de milissegundos, como você, né, teve que mostrar aí, não seria um grande problema, né? E a segunda pergunta que eu queria fazer é uma pergunta de cunho mais fisiológico. Se você, porventura, nesse teu processo, né, no seu caminho de detecção e de interferência com essas oscilações cerebrais, geralmente, o paper do Zugaro, por exemplo, ele coloca na comissura, né? Então, quando você estimula a comissura, você acaba ativando os 2 hipocampos bilateralmente. No seu desenho experimental,
Você pretende, obviamente isso é uma coisa para o futuro, inibir bilateralmente, mas a pergunta mesmo que eu quero saber se você tem uma resposta é se esses ripples, eles acontecem simultaneamente nos dois hemisférios cerebrais. Então, vamos supor que você coloque eletrodos nos dois CA1. Quando você detecta um ripple em um canal, em um hemisfério, você também detecta no outro hemisfério? Ou se eles são desincronizados? Se eles são desincronizados, como que toda essa tua teoria a respeito da ativação do frontal e tudo mais ficará, né? Porque, veja, se você detecta num hemisfério, mas não no outro, significa que você vai ter parte dos ripples ainda produzindo essas alterações corticais, porque um hemisfério não está sendo estimulado, ou os ripples desse hemisfério não estão sendo detectados. Você acha que isso poderia explicar, por exemplo, a lentificação da curva de aprendizado que a gente vê nos papers do grupo do Zogaro? Porque, na verdade, os animais aprendem, só que eles aprendem mais devagar. Então, não é bem como você colocou que o animal, então mata o ripple e o animal não aprende. Na verdade, ele continua aprendendo, só que ele tem uma curva de aprendizado mais devagar. Queria saber a sua opinião sobre essa, enfim. Perfeito, Obrigado. ótimas perguntas, obrigado pelas perguntas. Eu acredito que mudando o bandpass filter, o filtro passa-banda, você consiga calibrar o detector para detectar outras oscilações, né? E, por exemplo, no caso de spindle, se você ajustar o detector, aí você teria que aumentar um pouco. Quer dizer, o plugin é flexível o suficiente para você aumentar o time threshold pra caramba. Por exemplo, assim, sei lá, quanto uma spindle tem, que 200, 300 milissegundos, até mais às vezes, né? Então, enquanto o limiar de amplitude de uma ripple é 10 milissegundos, você teria que testar, teria que primeiro filtrar o sinal, e aí teria que, primeiro, ter um bom dado rotulado, classificar na mão aí boas ripples. Segundo, ir variando, fazer as curvas ROC, variando os limiares de amplitude e de duração, para ver se... Porque é um detector genérico, ele faz o envelope da amplitude de um sinal filtrado. Agora, quão bem ele vai fazer isso para oscilações que são mais longas, de amplitude... As spindles, por outro lado, têm amplitude bem alta. Então, assim, é capaz de funcionar, Cláudio. Eu acho que pode funcionar sim, tá? Agora, tem também, no caso da spindle, como são eventos muito longos, você vai precisar de tamanhos de buffers maiores. E o tamanho do buffer afeta o delay, né? Só que, como você disse, como é uma oscilação muito lenta, não é uma oscilação lenta, mas que tem a duração grande, pode ser que esse delay não seja também um problema. Ou seja, teria que alguém debruçar em cima mesmo de dados rotulados e aplicar. O plugin ele é flexível o suficiente, tá? Para fazer isso. E, inclusive, tem as entradas de interface gráfica para você mexer com os parâmetros. Não tem nada que vem de default, então ele é muito flexível. Essa, inclusive, foi legal você tocar nesse assunto, porque a gente pode colocar dessa maneira também no paper. Dizer assim que ele é genérico, né? Ele é um ripple detector com possibilidades de aplicações para outras oscilações. Sobre essa segunda pergunta, o ideal, né, seria mesmo manipular o pré-frontal bilateralmente, né? Quando eu estava lá no Cameron, eu tive essa dúvida sobre a sincronicidade das ripples entre ambos os hemisférios, porque eu queria registrar de um lado e de outro eu queria aplicar estímulos. Vocês estão me ouvindo aí, né? Que aqui apareceu que minha conexão está instável. Tá beleza, né? Estamos te ouvindo ainda. Lá nos Estados Unidos eu tinha um projeto que eu queria avaliar a plasticidade sináptica na via CA1 pré-frontal em um hemisfério e detectar ripple no outro. Porque, por questão técnica mesmo, eu não conseguia colocar um silicon probe junto com o eletrodo, estava muito difícil. Eu queria pôr num hemisfério e no outro. E aí eu falei, mas essas ripples são síncronas? E eu fui para a literatura e tive muita dificuldade de encontrar algo que me mostrasse por A mais B que isso é síncrono ou não. Entendeu? Então, assim, eu nem sei se isso... Talvez teria que voltar naqueles papers mais antigos do Bouchard e dar uma olhada, tá? Mas, assim,
Eu não sei te dizer, honestamente. Eu não sei se isso está bem estabelecido. Na época, isso era 2016. Eu achei uma tese que estava meio que explorando isso, mas não tinha sido publicado, mas mostrando que existia, sim, um lag. Mas esse lag era da ordem de 10 milissegundos, assim, era um lag muito pequeno. Então, as ripples acontecem bilateralmente, sim. Você não vai ter um caso em que tem ripple do lado esquerdo e não tem nada do lado direito. Isso não vai acontecer. As ripples acontecem bilateralmente, mas tem um lag. Agora, isso, na minha opinião, não está bem caracterizado, por incrível que pareça. Mas, Agora, Clayton, desculpa, mas um lag de 10 milissegundos para uma Ripple é bastante tempo, eu diria. Bastante coisa. Eu preciso checar se é tudo isso mesmo também. Mas essa é uma pergunta fundamental e que datasets que já estão aí disponíveis poderiam responder. Entendeu? Alguém poderia pegar os datasets que eles deixaram na nuvem aí e avaliar. Entendeu? Ou pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa aí que eu deixei passar na literatura e que alguém já mostrou e eu que... Então foi bom você perguntar isso. Eu vou voltar, vou revisitar essa questão e te falo o que eu achei. Se vocês, convido vocês aí a dar uma vasculhada também, ver se a gente responde isso. Porque essa é uma questão fundamental, né? E daí isso vai fazer com que você decida como atuar nas regiões que estão recebendo porque as vias, como você bem lembrou, né? A via C1 pré-frontal ela é ipsilateral, né? Então, quer dizer, se não acontece nada do outro lado, ou se acontece algo num timing diferente, a sua manipulação do outro lado, será que pode ser ao mesmo tempo, ou ter que esperar, ou seria melhor registrar bilateralmente e rodar os dois ripples detector? Entendeu? Essa seria uma possibilidade. Então, você põe em bilateral e você roda um ripple detector para cada canal. Nosso plugin aceita diferentes canais. E o PureSpol tem 2 canais também, eu posso dar 2 saídas. Posso fazer assim também. Então, assim, como a gente dedicou muito tempo à detecção do ripple em si, agora é a hora da gente começar a pensar na atuação, né? E acho Legal, que Clayton. George tinha uma pergunta. Você desligou o microfone, George. Ok, tá ouvindo? Sim, estou sim. Olá, Cleiton, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Entre o sinal, uma dúvida, né? Entre o sinal eletrofisiológico até chegar no computador, né, e ser processado, você vai passar pelo USB, e isso é transferido por pacotes. Se não me engano, são 10 milissegundos essa latência, né? Até começar o teu programa de detectar o ripple, e vai ter mais 10, 20 milissegundos de latência. E aí, quando você estimula o TTL, né, tem outra latência para poder colocar isso no gerador de estímulo, né, elétrico, tem mais outra latência, né? Quer dizer, quando você soma isso tudo, né, você já vai perder algo como 6 ciclos de ripple, 60 milissegundos, 50. Isso não vai atrapalhar no que você está fazendo. Porque, assim, poderia ser implementado no FPGA, né? Sim. E não no computador. Então, você evitaria toda essa cascata de latências. Porque optaram em não implementar no FPGA e sim no computador. Obrigado pela pergunta. É uma outra pergunta fundamental também. Como você deve ter visto lá, a gente perde metade da ripple, né? Como você bem disse, né? 50 milissegundos, às vezes até mais. Então, assim, o delay em relação ao início da ripple chega a bater em torno de 50, 60 milissegundos. É bastante, tá? Se eu quisesse abolir a ripple em si, essa não teria sido a estratégia que eu teria ido de jeito nenhum. Entendeu? Eu teria ido para estratégias em que eu fizesse isso no nível do hardware já. Mas eu quero atuar numa área distante, cuja latência, só da comunicação entre C1 e pré-frontal, a latência é da ordem de 15 milissegundos. Tá? Então, eu estou detectando a minha ripple na metade dela. Minha latência para o pico é 0. Tá? Então, ela tem mais aí 50 milissegundos para terminar e mais 15 milissegundos para enviar essa informação pré-frontal.
muito antes disso, eu já vou estar inibindo o pré-frontal lá. Tá? Então, isso para mim já é mais do que suficiente. Tá? Agora, tem gente usando essa estratégia já. Quem, por exemplo, quer interferir com replay que acontece em CA1, já tem gente que já publicou, tem gente fazendo isso de rotina, né? Fazendo a detecção no nível da FPGA, e tem gente fazendo detecção do replay. É tão rápido que eles fazem, que eles pegam o spike para fazer closed loop. E eles detectam o replay, e atuam no replay. É um outro nível, muito mais sofisticado, que eu nem teria condições de fazer. Agora, para nossa pergunta biológica, está suficiente por enquanto. Agora, o que nós fizemos também é para o software. Existe agora uma nova versão do OpenFIS que não usa USB, que já é uma placa já integrada no computador, né? Então, nesse caso, é um problema de hardware que, na minha opinião, não sou eu que tenho que resolver, são os engenheiros do OpenFIS. E o problema que eu tinha que resolver, eu resolvi já, que é no nível do software. Aí o resto agora é engenharia. Né? Como eu disse na palestra, eu caí de gaiato nessa parte, né? Eu sou biólogo, eu tenho uma pergunta biológica. E aí eu falei assim, qual que é a maneira mais... E veja, eu escolhi a maneira mais fácil. Essa maneira mais fácil está me tomando 3 anos para resolver. O Cleiton, me desculpe, mas essa não é a maneira mais fácil, não. Se você tivesse um sistema analógico, né, você tem um sinal, de fato, o LFP, você passa no filtro um detetor de tom. Esse mesmo é um detetor que tem dentro dos equipamentos antigos de telefone. Uhum. Lembra que quando você aperta o botão, ele faz... Existe um chip só para detectar um tom ou outro. E ele faz isso assim, né? E em menos de um ciclo, você já tem se sincronizou ou não. Mas aí você não tem limiar de duração. Você só tem de amplitude. A duração, ele te dá um pulso, né? E você, depois desse pulso, decide se você vai querer sincronizar outra coisa. A partir dali ou não. Então, mas se o animal baixa a cabeça na caixa e você tem uma assim, coisa de alta amplitude, você vai ter um falso positivo. Esse é outro problema. Assim, um é detectar o ripple, outro é detectar a cabeça, quando ele bate a cabeça. Não, o que eu estou dizendo, desculpa interromper, mas o que eu estou dizendo é que para detectar ripple, você não pode ter falso positivo, senão você vai ficar estimulando o córtex pré-frontal do animal quando não teve ripple. Se fazer uma detecção simples de amplitude, eu usaria meu Power Lab que eu tenho aqui, ele faz em 1 milissegundo também. Não, isso não é amplitude, é detectar a fase por PLL, Phased Loop. Então, mas você não consegue segurar o buffer para aplicar um limiar de amplitude. Buffer, é analógico. Então, mas com isso você não consegue estabelecer um limiar de duração. Qualquer deflexão aguda no seu sinal vai cruzar o limiar e você vai aceitar como ripple, que não é. Não. A gente pode conversar sobre isso, tá certo? E eu lhe mostro que não é bem assim, mas, porque senão essa discussão vai continuar, né? Mas é outra possibilidade. Você tem um sistema analógico e no meio do sistema analógico você coloca lá esse tipo de, digamos, detector de tom, né? Em apenas um pouco menos de um ciclo, ele já te diz se aconteceu aquele tom ou não. Isso é possível e assim evita todo essa cascata de delay. Sim. Né? Não, como eu disse, quando eu disse que é a solução mais fácil, não estou dizendo que é a mais fácil em termos absolutos. Estou dizendo que era o que estava em minhas mãos. Uhum. Era o que dava para eu fazer, entendeu? E para a pergunta biológica que a gente tem, está suficiente. Maneiras melhores de fazer existem 1000, eu tenho visto por aí. Mas agora, não é exatamente isso que é democratizar os dados? Você está deixando isso aberto para todo mundo ajudar, para todo mundo melhorar essa coisa. Então, eu estou achando que já começou agora, né? Exatamente, quer dizer, eu poderia ter resolvido o meu problema e fechado e escrito porcamente no paper, mas não, eu vou dar o código, o George vai olhar lá e vai falar assim, eu quero fazer um outro lance em cima disso. Eu acho maravilhoso. Entendeu? Então, assim, é um pontapé inicial. Eu estou ciente que existem formas muito melhores e tal. Mas tá aí alguma coisa, um início aí de uma solução de um problema aí.
É isso que está muito acontecendo com análise de miniscopes agora, né? Que está tudo aberto, tem fóruns, então está acelerando, várias pessoas estão resolvendo os problemas de detecções diferentes. E eu acho que isso é o caminho. Fiquei de surpresa que nada é aberto, pessoas não compartilhando o codes no GitHub, essas coisas. Eu acho Então, isso uma o introdução bem Bouchard, interessante. o Bouchard, ele tem lá um GitHub que tem todos os códigos dele, né? Mas é tudo análise offline. O que foi feito de closed loop não tem nada disponibilizado, né? Então, no Mas, fundo, Clayton, oi. desculpa, a história do closed loop, eu lembro que o closed loop, na verdade, era um osciloscópio, entendeu? Que não tinha era simplesmente um osciloscópio que você colocava o sinal filtrado, fazia o RMS, cruzou o limiar, pimba. Não tinha nem a... Então, assim, no fundo, é o que o Jorge falou, é tudo analógico, nem tem código aí, entendeu? Não, e outra coisa, Cláudio. Bom, o Bruno, meu aluno de doutorado, conseguiu uma bolsa aqui do Print, né, CAPES. Ele está indo lá para o Michael Zugaro o ano que vem. Ele está indo trabalhar lá por um ano. E o Michael escreveu para a gente esses dias, falando da Gabriele Girardot, que o aluno dela estava querendo implementar, aperfeiçoar o closed loop lá, se a gente não poderia dar as dicas para ele. Eu falei, pô, vocês são a meca aí do closed loop de Ripple, né? Eu pensei, né? E a gente passou tudo para eles lá e tal. Ou seja, é um problema que ainda não está... Mesmo nos caras que trabalham lá, era bem rudimentar mesmo essa detecção. Era uma detecção por amplitude. Não tinha essa possibilidade de combinar com acelerômetro, que é o que a gente está colocando agora, entendeu? Então, assim, É que eu acho que a pergunta era simplesmente o seguinte, olha, se eu bagunçar metade dos ripples, eu tenho algum prejuízo de performance? Sim, precisava Assim, alguém fazer isso, né? não tinha Começar uma por aí. pergunta, do tipo, eu quero inativar todos, ou eu quero inativar todos com tal latência, né? Então, eu acho que era mais uma coisa fundamental. Por isso, assim, se você me permite uma sugestão, acho que você nem deveria vender o paper como Ripple Detector, mas um Oscillation Detector, entendeu? Porque um Transient Oscillatory Detector, uma coisa assim. Que você pode usar para Ripple, mas pode usar para qualquer outra coisa, né? Com as constantes temporais. A gente podia tentar. O lance, por exemplo, gama, depende de onde você está com o eletrodo, né? Aqui Ripple, o ganho é muito grande. Então, quando você calcula a linha de base, assim, a Ripple fica gigante, a olho nu, você vê. Eu não sei não sei como é que seria para outras oscilações cuja amplitude é um pouco menor, né? As curvas Rock não sairiam tão bonitas, na minha opinião, mas concordo com você. Teria que testar mesmo e ver. Legal. Oh, Rodrigo, tem uma pergunta. Oi, bom dia a todos, tudo bom? Oi, Cleiton. Bom dia, Rodrigo, beleza? Gostei muito da sua apresentação e eu também tenho uma pergunta técnica, mas eu acho que antes, como também tem muito aluno aqui, e eu acho que neurociências é uma área que congrega, né, muitos interesses e pessoas com formações de várias áreas, mas mostra uma coisa que é o bottom line, né? É que todos os caminhos e perguntas que você tem vindas de diferentes direções mostram que você tem que interagir com diferentes áreas. E se você não sai da sua área de conforto, você não cresce. Mas você não se torna o prêmio Nobel na sua área. Então, exigir um prêmio Nobel numa área em que você está integrando é meio irrealista. E eu acho fenomenal a iniciativa de tantos engenheiros irem para a biologia e aprenderem biologia molecular, passarem a injetar vírus e aprenderem o que é um promotor, né? Quanto um biólogo ir para a eletrônica e fazer programação, até onde acha que deva ir, com todos os apoios e colaborações, né, de pessoas na área. Então, eu acho que é extremamente louvável num Brasil que, desde que eu estou de volta do pós-doc, viu a eletrofisiologia no Brasil crescer muito lentamente. A eletrofisiologia em vivo no Brasil. Muito lentamente. Então, tem, assim, quem de fato registra em vivo no Brasil, com qualidade, tem capacidade de análise, são muitos poucos grupos no Brasil. Gostaríamos que fossem muito mais, né? Mas teria que estar muito mais pulverizado, como isso está pulverizado em outros países. Então, eu acho fenomenal o caminho em direção à otimização da estratégia,
é um caminho que não tem só 2 degraus, eles têm vários degraus. E eu acho que é parte do processo, né? E é isso um pouco, né? É um caminho para responder as perguntas que você tem interesse. Eu fiquei pensando também nessa questão da versatilidade e da aplicação, né? Você fez uma aplicação e otimizou para Ripple. Mas, vendo os critérios que você usa, ele é mais genérico, você mesmo falou, né? Ele é genérico, porque ele não detecta, por exemplo, a frequência de oscilação dentro das ripples, né? Ele detecta um envelope baseado naquele critério temporal que você usa para definir de maneira mais rápida um envelope, né? Então, você usa eu vou fazer um resampling de um evento com um intervalo de tempo de tantos milissegundos para que eu pegue pontos suficientemente espaçados para construir um envelope. Perfeito. Não é isso? Você não calcula qual é a frequência internamente do Ripple ali. Você filtra arbitrariamente lá, né? Então, nesse caso, pegando um pouco do comentário do Cláudio, né, do paper, talvez você possa colocar no paper a aplicação para Ripples, mas você pode dizer que ele não se restringe, porque talvez isso surja dos reviewers, essa questão. Você está dizendo que é um Ripple Detector, mas, na verdade, ele é mais versátil a depender das pessoas que testem para outras oscilações e vai dizer, para essas funciona melhor, para essas não tão bem, e assim por diante, né? Verdade. Então é isso mesmo que eu entendi, né? Você acaba, esse detector, ele não consegue, você não consegue dar para ele, por exemplo, o número de ciclos de ripples que você gostaria, ou seja, fazer um cutoff baseado no número de ciclos, né? Não. Tá. Não consegue. Você vai só traçar, é meio, no fundo, é um pouco rudimentar mesmo, assim, porque você vai filtrar o dado e pegar um envelope da amplitude. E aí você pode, de repente, brincar um pouco com o filtro passa-banda. O filtro passa-banda pode determinar melhor o que você vai fazer, mas assim, lá dentro do Ripple Detector, a detecção em si é um código de quanto? Uma linha. Você extrai o limiar e aplica calcula a linha de base e compara. Aplica limiares mais condicionais de limiar de amplitude e duração. Realmente, para closed loop, às vezes você tem que ser mais rudimentar mesmo, para também não atrasar demais, não precisar embutir delay demais. Eu tenho uma outra pergunta que é assim, como você diz que, vamos dizer para esse caso que você fez o benchmark e você disse que você consegue detectar no pico da Ripple. Qual é a estimativa baseada nos registros? Se você tem um trem de spike surgindo dentro da Ripple, quantos por cento do número de spikes ocorrem do pico para o final do Ripple? Entendeu? Como é que é a distribuição de spikes neuronais dentro do Ripple? Segue a mesma envelope do Ripple, eu suponho, que deve seguir, mas, entendeu? Porque se tivesse essa estimativa de uma população grande de Ripples registrados com os spikes em sincronia, você poderia dizer, olha, quando se detecta no pico do Ripple e se interfere no pico do Ripple, em média, para o final, tem X milissegundos, e isso, em geral, acomoda X% dos spikes que ocorrem dentro de cada Ripple. Então, você teria uma métrica da sua interferência em termos de porcentagem dos spikes que você poderia estar interferindo com. Entende? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz, não, é interessante. Mas além da taxa em si populacional, igual você está falando, né? Como é que a população dispara dentro de uma Ripple, né? Além disso, ainda tem o replay, né? Então, quer dizer, às vezes, nessa metade final do Ripple, pode até ser que você não tenha um disparo populacional tão grande, mas o replay está sendo completado. Então, assim, ainda está sendo enviada informação para o Cortex, né? Então, será que se eu fizer o Cortex perder metade dessa informação, é suficiente? Ou realmente eu vou ter que ir para outra estratégia mais rápida e fechar o pré-frontal antes mesmo que, né,
Assim que ele começa o replay, eu tenho que já calar o pré-frontal lá, né? Ou dá para eu só tirar metade, e isso já dá para, igual o Claudio falou, eu quero impactar a memória, não quero abolir, né? O animal, de qualquer maneira, tem vias, talvez, alternativas aí, né? A Ripple talvez seja janelas de facilitação, né? De oportunidade, mas não as únicas. Mas veja que 99% dos experimentos é de interferência. Seja de optogenética, seja de... Você interfere, você não pode garantir que você inibiu a população 100% dos neurônios que expressam, entendeu? Exato. O canal que você fez. Porque você fez uma injeção, se for esse o caso. Mesmo os animais modificados, os animais, eles têm um leaking, tem vários aspectos experimentais associados com a produção da transgenia desses animais. Então, e sem falar da neuroquímica, de injeção local, de inibidores, sem falar, entendeu? Da lesão, que é um método mais antigo ainda. Então, eu acho que tudo se encaixa dentro do quadro de interferência. Agora, quanto de interferência você gera e quão limpa é a interferência? Para mim, são esses dois aspectos. Isso é legal. E se você lembrar lá do trabalho do Zugaro e de outros trabalhos, o que acontece? Tem a Ripple, daí ela termina, e aí vem uma onda delta, que é um período de silêncio, e aí vem a spindle. Ou seja, num espaço de uns 2 segundos, acontece muita coisa importante no pré-frontal. Então, quer dizer, acho que a gente não precisa ser também tão preocupado em atuar no pré-frontal assim, tão rápido, porque basta você interferir por um tempo suficiente. Entendeu? Porque depois você tem essa delta seguida de spindle, aparentemente é muito importante. E isso dura muito tempo. E a delta seguida de spindle só vem quando a Ripple termina mesmo. Você não tem uma delta chegando assim, concomitante, por exemplo, a Ripple, entendeu? Então, isso é interessante. E esse lance, é legal pegar na literatura, ver se a taxa populacional de potenciais, eu anotei essa sugestão, a taxa, né, populacional de CA1 acompanha a amplitude de Ripple, né? Isso seria legal ver também. E também ver como é que o replay se distribui ao longo dos ciclos de Ripples. Se você tem informação até o último ciclo ou não. Né? Eu lembro do Cameron estudando bastante isso lá. E nem sempre um replay é tão bonitinho igual esse que a gente mostra em slide. Né? Muitas vezes existe uma dificuldade enorme de detectar o que é um replay. Porque ele vem incompleto, às vezes. Né? Vem banguelo, né? Vem faltando pedaços e tal. E aí, isso é replay ou não é? O que é isso? Né? Tem Ripple que vem vazia, que vem sem replay, uma boa porcentagem. Só que toda Ripple que eu detectar, eu vou atuar no pré-frontal. Então, assim, ainda é um pouco grosseiro ainda. A gente está num nível ainda um pouco rudimentar. Agora, os caras estão detectando replay em tempo real, e esse é um caminho interessante também. Mas é um nível mais alto, assim. Temos mais perguntas. Primeiramente, Jones e depois George. Opa. Oi, Cleiton, tudo bom? Tudo bem, e você, Jones? Tá aqui. Queria te perguntar, a gente tem conversado aqui sobre a detecção de outras oscilações, né, de frequências mais baixas, como os fusos, mas eu queria que você comentasse um pouco da dificuldade que você mencionou rapidamente, não foi das frequências mais altas, acima de 250, acima de 300, que você falou rapidamente dos fast ripples. Você acha que a detecção do software seria por conta de uma taxa de amostragem, o nível de a filtragem do sinal? Como que vocês viram isso para que essas frequências mais altas, né, os fast ripples, tivessem uma detecção não tão satisfatória quanto do Ripple? Entendi. Não, obrigado pela pergunta. Naquele caso, Jones, a gente queria mesmo não detectar as fast ripples e os spikes. Para fazer isso, a gente filtrou especificamente na banda de Ripple. Agora, se eu quiser priorizar fast ripple, basta eu mudar meu filtro passa-banda. Aí eu colocaria lá de 300 a 500, por exemplo. Taxa de amostragem não é problema, fique tranquilo. Taxa de amostragem é bem alta. Pensando na duração do fast ripple, né, que ele é menor do que o ripple, e visto os delays, né, que você pega do pico para o fim, será que a gente não teria um problema aí, visto que o fast ripple é bem menor? Pode ser, tem que testar e tem que brincar com os parâmetros que o
te dá. Né? Alterar o time threshold, fazer as curvas ROC, teria que ver, mas a rigor é possível sim. Uma pergunta também, só para terminar aqui, o professor Tranquilo. Rodrigo trouxe, que eu ia te perguntar o número de ciclos. Vocês não conseguem implementar porque é em tempo real que está sendo a detecção? E teria que ser online para poder ver o número de ciclos de cada Ripple, por exemplo? Um número mínimo para detectar como positivo? Isso embutiria mais delay, na minha opinião, para o código. Entendeu? Isso deixaria ele mais lento internamente, deixaria ele mais complexo. Né? Okay. Obrigado, Cleiton. De nada. Olá, Cleiton, sou eu de novo. Cleiton, é sobre os replays. Né? Você fala que, quer dizer, a literatura fala 10 vezes mais rápido nessa ordem, durante o sono. E quando está acordado, a sequência reversa, né? Mas na sequência reversa, isso também é rápido? E por que é rápido assim? A que você atribui essa mudança na escala do tempo, né? Isso é bastante curioso. Muito curioso, Jorge. Primeiro, os dois são comprimidos no tempo, porque os eventos de ripples, a duração não muda muito das ripples acordadas para ripples de sono. Então, tanto o replay acordado quanto o replay de sono são comprimidos no tempo, né? O replay do sono, ele é comprimido no tempo, faz mais sentido, né? É mais intuitivo. Você pensar bem, ele está recapitulando aquela sequência, induzindo plasticidade, né? Está comprimido no tempo. Mas por que um replay reverso seria comprimido no tempo também, né? Essa é uma excelente pergunta, não tenho resposta. Tem um paper, Jorge, vou te passar depois, que fala do tônus de acetilcolina. Então, o tônus colinérgico durante estado acordado é grande. E, aparentemente, esse tônus colinérgico ele é importante para se a sequência vai ser reversa ou vai ser normal, né? Agora, e a acetilcolina é muito importante para a plasticidade também, né? Mas como uma coisa encaixa na outra, não sei dizer, mas acho que o caminho é por aí, é dar uma olhada na questão colinérgica, né? E do replay. E durante o sono de ondas lentes, por outro lado, você não tem nada de acetilcolina. E aí o replay passa a ser normal, forward, né? Mas aí é uma pergunta interessantíssima e gostei, né? Obrigado. De nada. Então, se não tem mais perguntas, quero agradecer de novo, Cleiton, para uma excelente palestra e obrigada por tentando democratizar essas ferramentas também. Eu vi que algum aluno chegou agora, infelizmente já está fechando os seminários hoje, porque o começou já às 9 horas. Então, vou esperar Cleiton agora para ser um pai também. Filha, mas essa é gravada e a gente vai no YouTube do Cérebro. Então, pode. Muito obrigado, Kia. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz de interagir com vocês aí, anotei as sugestões também. Obrigado pela presença de todos. Saiba que sempre quando quiserem, eu estou por aí para participar, tá? E, Jorge, depois aqui, me passa o e-mail do Jorge para eu mandar para ele e eu conversar um pouquinho mais com ele. Até pegar sugestões também lá de hardware também e tal. De repente a gente avança mais aí junto, né? Vai ser um prazer, Perfeito. Cleiton. Grande prazer aí. Obrigado aí. Tudo de bom para vocês. Tudo bom. Obrigado Valeu, pela palestra. Cleiton. Obrigado. Obrigado, Cleiton. Um abraço. Boa sexta-feira aí para vocês. Para vocês também. Bom final de semana. Valeu.